Interessante que a presença de Deus, quando ela se manifesta em um lugar, quando a glória de Deus flui em um lugar, nós podemos nos desprender de nós mesmos e nos lançar nele. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, você foi separado por Deus para esses dias, para experimentar de algo maior do que você viveu até hoje. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem que o Senhor fará grandes coisas na sua vida nesses dias? Diga amém bem forte. Amém, eu percebo claramente da parte de Deus, nós percebemos coisas incríveis que o Senhor planejou para essa conferência, para esses 2 dias. Eu lembro que no início do ano nós falamos, não vamos fazer nada. No final do ano passado, no início do ano, no carnaval, vamos preparar para algo diferente. Nós queríamos fazer coisas diferentes e nós planejamos coisas muito especiais para fazer nessas datas, em outras datas também, e você vai descobrir isso ao longo desse ano, mas o Senhor deu uma direção muito clara para nós e muito alegre por tudo que nós já fizemos em outros carnavais, muitas coisas incríveis que nós já vivemos em outros momentos, mas o Senhor nos deu claramente uma direção de algo muito interno, de algo muito nosso, de algo que o Senhor está fazendo, uma preparação para algo que nós vamos viver como Move e como igreja. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, quero que você preste muita atenção em tudo que vai ser ministrado. Então, todo o planejamento, todo o gerar de oração e jejum, todo o planejamento daquilo que vai ser compartilhado, daquilo que está no nosso coração, daquilo que nós temos sonhado e percebido diante de Deus, vai na direção de algo novo da parte de Deus para a sua vida. Eu sinto que o Senhor nos chama, nós estávamos conversando um tempo atrás, e nós sentimos em Deus, estava conversando um tempo atrás com o Henrique também, acerca de um tempo de plantar, um tempo de lançar novas sementes, um tempo de construir um futuro. Interessante que enquanto nós plantamos algo que a próxima geração vai desfrutar, nós estamos colhendo algo que outra geração plantou. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, embora nós estamos o tempo todo na vida cristã colhendo pela graça de Deus, desfrutando pela graça de Deus de tantas coisas, nós nunca podemos parar de estar plantando novas coisas. Você sabe, a consciência da graça, a consciência da generosidade, a consciência do propósito. Sabe, a vida cristã é muito mais uma cultura do que uma regra. Diga assim, cultura. E a cultura é aquilo que eu faço. A cultura é aquilo que eu faço no dia a dia. Aquela cultura é aquilo que eu sou. Interessante que nós fizemos algo diferente nessa conferência. Nós falamos, cada um não vai ter limitação financeira, cada um paga o que quer, por exemplo, na sua inscrição, na sua pulseira. E podia pagar R$1, né? E não tem nenhum problema se alguém pagou R$1. Amém? Não tem nenhum problema, porque nós realmente fizemos... em termos de estrutura e de investimentos financeiros, algo dentro daquilo que não tinha expectativa, até porque muita gente me falou, pastor, você é louco fazer isso, você não conhece o brasileiro? O brasileiro, se pode pagar R$1, vai pagar 90 centavos, se pode R$1, ele ainda vai chorar um pouquinho, pode ser 50 centavos, é interessante que eu estava olhando lá os canhotos dos pagamentos e vendo os relatórios, a média da galera passou dos R$40, isso mostra uma mentalidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu falei para algumas pessoas, cara, eu acho que vale a pena a gente, de vez em quando, mensurar quantas pessoas têm mudado com aquilo que nós temos pregado. Eu posso até acreditar que existe uma mentalidade do brasileiro. Eu posso até acreditar que existe uma mentalidade do homem natural, e não só o brasileiro. Vamos depreciar só o brasileiro, né? Mas você sabe, eu acredito no homem espiritual. Eu acredito, quando eu falo homem, eu falo do humano, eu falo de mulher e de homem. Eu acredito que nós podemos ter uma expectativa naquele que nasceu de novo. Acho que a gente tem que confiar um pouco mais no novo coração e na mente renovada. Você sabe, eu olhando para você, posso saber para quem eu estou olhando. Para pessoas nobres, para pessoas que saíram de um modo de viver natural, de um modo de viver humano, para um modo de viver sobrenatural e celestial. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então eu estava vendo lá o pessoal, tem gente que pagou R$400 na pulseira, tem gente que pagou R$100 na pulseira, R$80, R$90. Então alguém falou, pastor, antes era 50, 60, agora pode a partir de vão pagar R$2. Não, vão pagar o que nunca pagaram, porque não tem a ver com o preço, tem a ver com uma cultura, tem a ver com a mentalidade. Sabe qual é a coisa mais gostosa para um pastor? É quando ele começa a ver o resultado de uma mensagem. O resultado. Você sabe, a liberdade faz muito mais coisas que a prisão. Você sabe, a cultura faz muito mais coisas que a regra. A educação bíblica, a educação genuína, ela é de dentro para fora. Você sabe, nós falamos sobre ser cheio. O nome Full House não tem a ver com uma casa cheia natural,
tem a ver com pessoas cheias do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Você sabe, o Senhor nos chama nesses dias a entender o que pode acontecer com uma geração que tem homens e mulheres cheios de Deus. O que pode acontecer com uma célula onde eles se enchem do Espírito Santo, eles olham diferente para a sua família, eles olham diferente para os seus bairros. Ei, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós estamos ali transbordando da glória de Deus, tudo muda. O que pode acontecer com uma cidade, com um país? O que pode acontecer com um cristão, um homem de Deus ali infiltrado, seja onde for, na política, no meio empresarial, em qualquer lugar, se nós somos cheios de Deus, se nós somos como Jesus? Logo no início do Evangelho de João, quando vai falar de Jesus, diz que ele era cheio de graça, cheio de verdade. E o fato de ele ser cheio, de transbordar, acontece que aconteceu em 3 anos de ministério dele. E depois você vai perceber que ele ensinou direitinho os discípulos, porque logo em Atos, a Bíblia diz que onde os discípulos estavam chegando, o mundo ali estava sendo transtornado, estava ficando de cabeça para baixo. Diga aleluia. Eu quero profetizar algo sobre você. Levanta a sua mão, você quer receber bem alto. Eu profetizo que onde você pisar cheio do Espírito Santo, você vai ver um impacto, você vai ver uma reforma, você vai ver transformação, você vai ver milagres. O Senhor nos chamou para isso e eu quero ouvir um aleluia bem forte em quem acredita nisso. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Aplauda bem forte a Jesus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Filipenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Interessante que o Senhor falou, André, e você sabe, eu adoro começar as conferências. E eu vou te falar por que eu adoro, porque tem alguns motivos. Primeiro, porque você sabe, geralmente eu estou à frente das conferências aqui de jovens, e nós sempre somos tentados a querer, sei lá, ser o protagonista, ser a estrela, ou então encerrar, até porque normalmente é a noite que se enche mais, tem muita gente trabalhando, mandando mensagem para mim, pastor, eu queria estar aí logo cedo, vou conseguir estar só à tarde. Muita gente mandando mensagem, eu estava ouvindo de Uber, né? Era 6h40 da manhã, vim para cá bem cedinho. E aí, entrei no Uber lá, o Uber colocou na rádio. Aí o cara da rádio estava tirando mó barato quem estava trabalhando. Ele estava falando, olha só o tanto de gente conectada aqui agora na rádio, é o bloco dos trabalhadores. Aí começou a tirar mó onda, no meio do carnaval, a cidade de São Paulo está cheio de carros, gente indo trabalhar. Aí ele estava tirando barato. Aí eu quero receber ligações aqui de quem está indo para o trabalho no trânsito. Aí ligou um cara. Aí ele falou, aí bom dia, o cara, bom dia. Aí o cara, bom dia nada, eu queria estar curtindo o carnaval. Aí ele falou, o que você trabalha? Eu sou bombeiro. Aí o cara já tirou uma onda, o cara da rádio, o radialista, falou, olha só, é o bloco do salva-vidas. Aí o cara falou, onde você queria estar hoje? Eu queria estar na folia. Aí, e onde você está indo? Estou indo trabalhar. E qual vai ser o seu horário? 24 horas seguidas. Ele estava de plantão hoje de bombeiro. E o cara falou, certamente vai ter muita coisa para você fazer. Muita gente vai desmaiar hoje, muita gente vai ter overdose hoje e tal. O radialista falando. Aí ele falou, onde você estava alguns anos atrás no carnaval? Aí o cara começou a falar as matinês que ele ia, os rolês que ele ia. 10 anos atrás, 8 anos atrás. E aí eu estava vindo para cá e falei, rapaz, estou fazendo uma conferência para jovens, mas o jovem cresce um dia, tem que pagar as contas. E a vida não é só uma folia. E a vida não é só uma brincadeira. E esse cara, o cara respondia, o cara que é bombeiro, contando o lugar que ele estava. Aí no final o cara deu um bom dia para ele, ele desligou. E aí eu achei o bico, óbvio, você me conhece. Comecei a conversar com o Uber. E o Uber trabalhando também, nem me dei conta, né? E eu falando, rapaz, é uma vida sofrida mesmo essa, né? Não sei o que lá. O cara 7 da manhã no carnaval me levando ali, né? Aí eu tava todo, né? Arrumadinho, tava de uma blusa com um notebook do lado. O cara falou, esse cara tá indo trabalhar também, né? E não, de certo modo, errado não tá, né? Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que a vida não é sobre trabalhar ou festejar. A vida não é sobre um dia de folga ou um dia de trabalho. A vida não é sobre ser um jovem ou um dia ser um adulto. A questão é, onde eu quero chegar com você? Talvez por muito tempo nós pensamos mais em viver algo nesses 2 dias, ou dentro de uma conferência, do que dizer algo nessa conferência para a vida toda. Do que preparar você para a vida toda, para a realidade da vida. Você sabe, o evangelho não acaba quando você casa. Você sabe, a radicalidade, a vida cristã, os sonhos de Deus. Eu tenho 30. Já estou há 15 anos enfiado em conferência no meio de carnaval. Mas eu estou aqui ainda. E vou estar para a vida toda, amém? Qual que é a grande questão? Não é sobre antes de ter filho ou depois de ter filho. Não é sobre como solteiro ou como casado. O Senhor não nos chama a simplesmente encontrar um lugar
para gastar bem os dias da juventude. O Senhor nos chama para algo que vai durar toda a eternidade. O seu relacionamento com Deus é um projeto existencial. Ele não acaba nem com 50 anos, nem nos 80 anos. Ele não acaba nem no seu túmulo. Nem a morte pode separar. A eternidade não tem fim. Onde eu quero chegar com você? O quanto nós levamos a sério cada palavra, cada minuto, cada privilégio que nós temos como filhos de Deus. Eu gosto de começar a conferência porque eu acredito que a palavra tem o poder de nos preparar. Eu acredito que as verdades de Deus, e é engraçado, o Espírito Santo sempre faz algo que as palavras vão se completando. E eu quero falar hoje sobre se esvaziar. Diga esvaziar. O tema da minha palavra é esvazie-se. Ou seja, para nos enchermos, nós precisamos aprender a nos esvaziar. Se você quer ser cheio, e ser cheio de Deus vai além de um enchimento do Espírito Santo no qual você fala em línguas. Isso é enchimento do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Mas se você olhar os textos que falam de enchimento do Espírito Santo, eles vão ir mais profundo do que isso. Eles vão ser mais profundos do que um momento em que eu tenho um ápice ou um êxtase. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que rodar, é mais do que profetizar, é mais do que cair no chão, é mais que tudo isso. Mas você sabe, um enchimento completo de Deus passa por um esvaziamento completo de si. Por exemplo, eu quero encher essa caneca de água, mas se ela tem até a metade de café, o tanto de água que vai enchê-la é menor do que se ela tivesse vazia. Onde eu quero chegar com você? O tanto que eu posso receber para que eu seja cheio, o volume disso, está ligado no quanto que eu me esvaziei. Entendeu? Eu posso, então assim, a quantidade de Deus que cabe em nós é única. Mas a quantidade de coisas que estão dentro de nós atrapalhando o enchimento varia de pessoa para pessoa. A quantidade de coisas que pode ter dentro de você impedindo um pleno enchimento de Deus. E eu estava meditando nisso nesses dias. E eu quero ler com você então Filipenses a partir do 1º versículo. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Olha que coisa doida. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Eu amo esse texto, e esse texto já fala por si só. Aqui diz que Jesus se esvaziou. Você sabe, eu quero falar sobre você aprender a se esvaziar. Se Jesus se esvaziou, se o próprio Deus aprendeu a se esvaziar, e a honra, a elevação do nome de Jesus foi após o esvaziamento dele, nós temos algo a aprender. Porque eu li os versículos que antecedem a palavra esvaziou-se? Porque Paulo está explicando o que é se esvaziar para nós. Embora hoje eu não quero me deter em explicar apenas esse texto, eu quero trazer aquilo que eu tenho meditado no meu coração baseado nisso. Mas você vai perceber que Paulo vai falar de egoísmo aqui. Paulo vai falar, e parece que Paulo está ciente de tudo que acontece hoje. Olha que ele diz, acho que é incrível isso, porque quando ele diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Em outras palavras, quando a gente está cheio de comparação, a gente está cheio de métricas pessoais, egoísmo é o quê? É o seu ego no centro, é a sua vida em função do seu próprio prazer. Quando você está cheio de si, diferente de como Jesus fez. O lindo é porque Paulo não estava contando como Jesus fez. Ele começa, tende em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que Cristo teve. Ele não está dizendo, gente, olha para o Cristo que se esvaziou. Ele está dizendo, gente, se esvazie como Cristo se esvaziou. O texto está dizendo, olha que coisa linda o dia que ele se esvaziou e virou homem. Tende em vós o mesmo sentimento que ele teve. Paulo está falando para uma igreja, eu estou falando hoje para uma igreja.
é muito maior que uma rede de jovens, é muito maior que uma conferência, é a igreja, é aquilo que o Senhor nos chama a viver. Cara, enquanto eu orava, eu tive uma sensação tão forte, tão poderosa, do impacto que uma mensagem pode ter na vida de alguém, do impacto que uma verdade pode ter na vida de alguém. Não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um ancião, onde Jesus é compreendido e contemplado, Ele é refletido, e onde Ele é refletido, o reino de Deus se manifesta. Pode dizer amém sobre isso? E eu quero falar então sobre coisas que podem nos enchendo, nos perturbando, nos atrapalhando. Não sei se já teve a sensação de que tem coisas que vão entulhando dentro de você, que vão empanturrando a sua vida interior, que parecem que bloqueiam um fluir limpo, um fluir vivo, um fluir real da presença de Deus. Coisas que a médio prazo vão pesando a nossa alma, vão pesando a nossa vida, vão atrapalhando o nosso crescimento, vão atrapalhando a nossa vida cristã. Será que tem coisas que pesam dentro de você? Será que tem coisas no qual parece que você está carregando há muito tempo? Será que tem coisas que parece que estão atormentando a sua mente? Será que existem momentos que se sente cansado e não sabe por quê? E uma noite de sono não é suficiente para descansar nem mesmo o seu corpo? Será que não há pessoas que, diante de uma vida tão longa pela frente, de um propósito tão lindo, tantas palavras proféticas, não consegue se alegrar, não consegue sonhar, não consegue mais nada? Isso acontece quando nós estamos cheios de outras coisas que não a própria presença de Jesus e a própria palavra de Jesus. Você sabe, antes de nós enchermos até transbordar, o Senhor quer nos ensinar a nos esvaziar até precisar somente dEle, até depender somente dEle. Sabe o que é interessante? Abra sua Bíblia lá em Isaías 44:3. Isaías 44:3 é um versículo maravilhoso. E esse versículo nos mostra algo sobre o enchimento que vai acontecer nessa conferência, embora não é a minha ênfase essa parte. Olha só, eu quero liberar essa palavra sobre esse tempo que você vai ter aqui nessa conferência. Quantos podem dizer amém sobre isso? Isaías 44:3. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Cara, enquanto eu meditava nisso, eu falava, uau, todo o enchimento de Deus, toda vez que a casa é cheia, uma nova geração é afetada, uma geração futura é afetada, uma geração futura é tocada. Eu queria que você ficasse de pé por um minuto. Fique de pé onde você está. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Espírito Santo, cada experiência dessa conferência não ficará nessa conferência. Cada experiência com a tua presença não ficará aqui, nesse lugar. Pai, a sua palavra diz que quando o Senhor mata a nossa sede, o Senhor rega lugares que estão secos dentro de nós. Ah, Espírito Santo, essa vida, essa bênção transborda para gerações futuras. Não queremos nos encher para nós mesmos, queremos transbordar para que outros possam viver. Nós queremos ter uma experiência nesses dias, e eu oro por isso agora, tão profunda, tão transbordante, que gerações futuras possam ser abençoadas por aquilo que vai ser plantado em fé diante de nós. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte onde você está. Você pode se sentar. Deixa eu te falar, a primeira coisa que nós temos que aprender a nos esvaziar é de si mesmo. Diga assim, de si mesmo. Diga assim, de mim mesmo. Diga assim, eu preciso aprender a me esvaziar de mim mesmo. Você sabe, talvez isso é só uma teoria para você. Por muito tempo isso foi uma teoria para mim. Eu já ouvi isso em músicas, tem mais em música do que em pregação isso, acredite em mim. Mas toda vez que você ouve isso, que você canta isso, talvez você não tenha uma compreensão completa do que é isso. Quando nós aprendemos a nos esvaziar de nós mesmos, nós vamos tocar numa realidade ainda não vivida. Quando você toca, gente, um nível de liberdade, um nível espiritual, de uma experiência de desprendimento, com o próprio compromisso pessoal, com o próprio ego, o próprio egoísmo, essa experiência é mais libertadora do que um endemoniado sendo liberto no encontro. A experiência mais libertadora que um cristão pode ter é a experiência de se esvaziar de si. E é o que Paulo fala o tempo todo. Interessante que quando eu falo de esvaziar, eu falo de, às vezes, anseios exagerados dentro de nós, opiniões tão fortes, opiniões próprias tão fortes, justiça própria, você está cansado de ouvir sobre isso, motivações erradas, autodefesa, aquele orgulho todo forte. Você sabe,
a maioria, se não todos os problemas que nós vivemos, a maioria, se não todas as crises que nós passamos, estão ligadas a um eu muito forte, exagerado. A maioria dos nossos descontentamentos, quando a gente fecha a cara para alguém, quando a gente fecha o coração para alguém, quando a gente mata alguém no coração, está ligado a você estar cheio de si. A maioria das vezes que você deixa uma pessoa, que você mata um relacionamento, que você sai de um lugar que Deus tem para você, está ligado a esse ego ferido, está ligado a esse orgulho tocado. E quando eu não aprendo a me esvaziar de mim mesmo, o meu enchimento do Espírito Santo é incompleto, porque até na hora de encher do Espírito Santo eu estou cheio de orgulho. Nossa, olha como eu falo em línguas bonito. Nossa, olha como eu tenho uma experiência diferente. Nossa, olha como eu sou intenso. Cara, é tão forte essa questão do eu, que às vezes quando você está arrependido do pecado, no fundo você pensa: rapaz, quem arrepende igual eu tão profundamente assim? Quem que confessa um pecado tão detalhado para Deus assim? Por quê? Porque nas nossas melhores obras é que estão trapo na imundícia, não é nas piores. Porque quando a gente faz algo muito bom, cheio de si, a gente fica orgulhoso. Mas quando a gente faz algo muito bom, vazio de si, cheio de Deus, toda a glória é dele. Como eu estou cheio de mim, até a minha melhor ação, ela envolve um retorno para mim mesmo. É interessante porque eu e minha esposa, ano passado, fomos viajar para falar sobre adoção. E é ótimo que ainda minha filha não está aqui, todo mundo, mas é interessante porque quando nós vimos as estatísticas e o porquê de tantas crianças ainda não adotadas, aptas, e milhares de pessoas na fila. Por quê? Porque eles querem adotar, mas não aquelas. Porque até numa atitude que parece a mais altruísta da vida, que é de adotar alguém, tem um detalhe, está cheio de pré-requisito. Tem que ser fofinho, 2 aninhos, branquinho. E eu quero ver antes. Quero ver se se comporta bem. E a quantidade de crianças devolvidas é assustadora. Porque aí já tem o trauma da orfandade, já tem outro trauma, da rejeição de quem adotou. Por quê? Na hora da atitude parece que mais altruísta, eu estou cheio ainda dos meus desejos. Eu estou cheio de mim, até para amar o outro. Porque na verdade não quero adotar por causa do outro, quero adotar por causa de mim, que não posso ter filho talvez. Aí você vai ver que a adoção tardia quase não acontece mais. Por quê? Aí fala, é muito burocrático adotar no país. Não, é muito burocrático os seus pré-requisitos. Muito burocrático é o amor das pessoas. Porque não é amor. Não é amor. É amor próprio. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos dias, os homens são amantes de si mesmos. Que enchimento de Deus. Quem tem uma experiência pentecostal cheio de si, fica mais carnal. Porque se sente mais profeta, mais cheio de dom. Orgulhoso, gosta de falar dos outros. Filho fofoqueiro. Ora em línguas e depois fofoca. Por quê? Porque é o enchimento de Deus. É como se eu estivesse inteiro aqui, ó. Se eu me esvaziar por inteiro, cabe mais de Deus. Mas até aqui eu estou cheio de mim, o que cabe de Deus é pouco. Eu me encho de Deus só no finalzinho, mas a caneca está cheia de mim mesmo. O que adianta full house, a casa cheia, se está cheia de si mesmo? O enchimento começa com o esvaziamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Esse versículo não está para você contemplar o que ele fez, é para ter o mesmo sentimento que ele teve. Tende em vós o mesmo sentimento, é assim que começa. Não é uma história bonita para você cantar uma música. É um texto que nos chama a ser como Ele é. Alguém que não se apegou nas suas prerrogativas divinas, mas para te alcançar, Ele abriu mão de uma glória. O problema é que a gente quer alcançar alguém para ter glória. Até o crescimento de uma célula pode ser para a nossa glória. Até uma conferência cheia pode ser para a nossa glória. O Senhor nos chama a esvaziar. De verdade, se eu subir aqui menos motivado porque está menos cheio, eu estou cheio de mim fazendo a conferência. Ainda não é para Deus, ainda é para mim. Qual é o motivo que nós estamos aqui? Quer ter uma ideia do que eu estou falando? Abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8, versículo 9 em diante. 1 Coríntios, capítulo 8. Está um silêncio maravilhoso aqui nesse lugar. Quantos estão ouvindo a voz do Espírito Santo? Diga amém bem forte. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 em diante diz assim: contudo, nós vamos ler o 9 e o 13 só, 2 versículos, tá? Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Olha só, a sua liberdade pode fazer outros tropeçarem. Onde Paulo está querendo chegar aqui? O que é a verdadeira liberdade de si mesmo? Deixa eu te falar, a liberdade de amar o outro é
É o nível mais profundo de liberdade, mais profundo que amar a si mesmo. Tem gente que usa a mensagem de liberdade do Evangelho para viver para si. Tem gente que usa a mensagem de liberdade do Evangelho para fazer o que quer. Olha o que ele está dizendo, se a sua liberdade... Qual que é o contexto aqui? Paulo está falando de comida, Paulo está falando de guardar dia, Paulo está falando de coisas que você julga certo ou errado. Por exemplo, ele está falando, tem gente que ainda acha que não pode comer comida que não é ali consagrada a Deus. E esses são fracos na fé. Mas ele fala, mas se a sua liberdade de comer, você come na frente deles para falar que eles são fracos, a sua liberdade é usada errado. Você está cheio de si mesmo, querendo mostrar o quanto livre você é e acabando com a vida dos outros. Olha o versículo 13 que ele diz, portanto, se aquilo que eu... Olha só, portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Eu deixo de fazer algo que eu gosto, para fazer algo que edifica. Isso é maravilhoso. Olha só agora, 1 Coríntios 9, 17 e 19. 1 Coríntios 9, o capítulo depois, versículo 17. Olha só, ao 19. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, eu merecia pagamento. Está falando de pregar o Evangelho. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? Aí ele fala, ele responde para ele mesmo, qual que é a recompensa de fazer a obra de Deus? É a oportunidade de anunciar as boas novas, sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Está entendendo onde eu quero chegar com você? A liberdade de si mesmo é a maior libertação que tem. Isso é maravilhoso. Liberdade até contra os nossos direitos. Se esvazie da liberdade de ser livre e se faça escravo. Sabe o que é ser livre de si? É ser livre da liberdade de ser livre, para se tornar escravo dos outros. Ei, a maior liberdade que alguém pode ter é a decisão de se tornar escravo, mesmo sem precisar ser escravo. É o que Jesus fez. Quando ele se fez homem, ele se fez escravo, obedeceu até a morte. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu não sei se você está entendendo, mas a libertação de si mesmo é uma glória. Paulo está falando, olha, eu tenho direitos, e eu não vou usar os direitos, porque não usar os direitos é a maior liberdade. Direito não quer dizer liberdade? Direito foi conquistado, os direitos civis, os direitos são conquistas, maravilha. Paulo tinha o direito, porque no contexto era de receber por estar pregando. E ele falou, é legítimo, os versículos antes ele fala, é completamente bíblico e legítimo. Mas naquele momento ele abriu mão, e ele está explicando porque ele abriu mão. Por causa de um povo, ele queria alcançar. Ele percebeu que abrindo mão, ele teria mais alcance de pessoas. Então ele está falando, a maior liberdade não é usufruir o direito. Usufruir o direito é o começo da liberdade. Abrir mão do direito é o fim da liberdade. Eu estou fazendo um trabalho sujo da conferência, fica tranquilo, porque tem que esvaziar para depois se encher. Por isso que às vezes não tem muito amém, muito aleluia, muito vamos, aleluia, uau. Mas faz parte. Quando o Senhor nos chama a nos esvaziar de nós mesmos, Ele nos chama para uma vida livre. A segunda coisa que nós temos que aprender a nos esvaziar são das mentiras do diabo. Olha lá que diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 11. 1 Pedro capítulo 5. Pode projetar e pode abrir também. Você pode abrir na sua Bíblia, é maravilhoso fazer isso. Você vai ganhando familiaridade, Deus vai falando coisas muito mais profundas do que eu posso falar naturalmente aqui para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 em diante, olha o que diz. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Diga aleluia. Agora olha o que diz, Deus em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre, amém. Quem pode dizer amém sobre isso? Irmãos, esse texto está dizendo que você tem que ficar muito atento, muito vigilante, muito sóbrio, porque tem um inimigo. Diga assim, o inimigo. Cara, quantas vezes eu percebi que eu não estava tendo uma experiência profunda e plena com o Espírito Santo, simplesmente pelo fato de estar cheio de mentiras do diabo em minha mente. E eu estava orando, o Senhor até me levou a contar um testemunho que eu contei para algumas pessoas só,
sobre ataques do diabo que eu recebi alguns dias atrás, semana passada. Você sabe, eu tenho aprendido, em toda a vida cristã, você é atacado pelo diabo, mas tem momentos que vão ter dias, tem momentos que o diabo vai falar mais diretamente para você. O diabo é o pai da mentira. O que ele é, gente? E às vezes está cheio das mentiras dele dentro de você. E as mentiras dele sempre vão querer te levar para o retrocesso. As mentiras do diabo sempre vão querer te levar para paralisar a sua vida. Ei, só qual que é a grande questão? É mentira. Imagina basear a sua vida, suas escolhas, o seu ânimo, o seu estado de espírito, a sua vida em função de mentiras do diabo. Mas ele faz isso o tempo todo. Aqui diz que ele está ao redor. Aqui diz que ele fica em sua volta à procura de alguém para devorar. E que nós temos que tomar grande cuidado. E diz que nós temos que permanecer firmes, ser forte na fé. Ei, isso faz parte da vida cristã. Muitos não são mais cheios de Deus para viver a vida cristã, porque estão cheios das mentiras do diabo. E você percebe isso na fala. E sempre vai ter aparência de uma piedade. Vai ter uma aparência de algo espiritual. Nossa, eu sou muito sem vergonha, eu sou muito pecador. O diabo está falando isso para ele. Então não é para mim, esse desafio eu não consigo. As palavras de retrocesso, as palavras negativas, as palavras de insegurança revelam pessoas que estão acreditando nas mentiras do diabo. Ele nunca vai te dar palavras de fé. Ele nunca vai te dar palavras. Ele não vai dar. Ele pode te fazer promessas de futuro, de coisas boas, que é uma forma de ele te enganar. Mas ele nunca vai te mostrar a verdade de quem você é. Ele vai mostrar a verdade do que você pode se tornar. Se você comer, Eva, você vai ser igual a Deus, mas ela já era. O diabo vai querer te alimentar com uma verdade daquilo que você acha que pode se tornar. Aí você vive em busca de ser algo que você já é, e você perde tempo. Por quê? É igual a aceitação de Deus, é igual experiência com Deus, é igual esse sentimento que nós precisamos. Nós precisamos desse afeto por parte de Deus. Deixa eu te falar, eu estava passando por um dia e eu entendi que era um dia mau, de mentiras do diabo, em que eu ouvia muito claramente do diabo. André, simples, olha o que eu ouvi: tudo que você faz vai dar errado, a igreja vai dar errado, a rede de famílias vai dar errado, os jovens já deu errado, essa conferência já deu errado, a escola, você está escrevendo uma apostila nova, vai dar errado. Você acha que é fácil, doutor? Você acha que vai dar certo? Você vai ver daqui a alguns anos o que vai acontecer com a sua vida, com o seu casamento. Você acha que vai ter dinheiro? Você acha que vai ter isso? Você acha que vai ter aquilo? Tudo que você imaginar. A questão é, a conclusão que eu cheguei depois de umas 2 horas de mentira do diabo, que não parece que é ele, é você está pensando, onde eu fui colocar minha vida, onde eu enfiei meu burro, onde eu amarrei meu burro. E cara, isso tem o poder de paralisar. Isso tem o poder de falar tudo que ele quer, é um passo para trás nessa hora. Por quê? Você pode estar cheio das mentiras do diabo na sua mente. E é um enchimento constante. Quanto mais rápido você se livra disso, você vai para Deus, melhor. Mas tem pessoas que ficam semanas, meses e alguns anos se enchendo das mentiras do diabo. E o problema da mentira do diabo é que é uma vida de completa frustração, porque é tudo mentira. Deixa eu te falar, o diabo trabalha com imagens. É como se ele fizesse uma cortina de fumaça para tudo que Deus já falou. E ele abre um cenário, uma cenografia nova de tudo que ele está propondo para você. De forma que a desistência vai ser a melhor escolha. De forma que o retrocesso é a escolha mais inteligente. Porque tem a ver com mentiras que ele sustenta desde a sua infância. Que às vezes você esquece, você rompe, mas ela volta de novo. Por que eu estou falando isso de forma tão séria? Porque eu venho aqui como mensageiro do Evangelho de Deus dizer: o diabo é mentiroso. A verdade é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu descubro quem eu sou, quando eu descubro o quanto eu sou amado, e não importa, sabe o que é interessante? O inimigo não vai se ausentar, nem no dia bom. Porque a Bíblia fala no Salmo 23 que o banquete que ele tem para você é na presença dos seus inimigos. É com o diabo te encarando e você encarando ele, que você come na mesa que Deus preparou para você. E ele tem que assistir. E deixa eu te falar, por que a mesa que Deus coloca é na presença dos inimigos? Porque nessa terra, nesse mundo caído, não há um lugar que não tem inimigo, não há um lugar que não tem mentiras do diabo. Mas há uma mesa em todo lugar que você invoca o nome de Deus para você desfrutar e viver tudo que Ele tem para você. Quando nós nos esvaziamos das mentiras do diabo, às vezes o diabo ele vai propor um heroísmo para você. Ele vai querer te vender uma personalidade,
uma vida para fazer os outros te aplaudirem. E aí entra na terceira coisa, nós temos que nos esvaziar das opiniões. Diga assim, opiniões. Às vezes eu estou cheio de mim, às vezes eu estou cheio das mentiras do diabo, mas eu posso estar cheio das opiniões dos outros. E nunca isso foi tão real, nunca isso foi tão claro na minha mente. Cara, às vezes opiniões de pessoas que te amam, pessoas muito próximas, às vezes opiniões de pessoas que você nem conhece, mas que você adotou para a sua vida, às vezes sonhos que você comprou que Deus não tem para você, comparações que você colocou na sua vida, você modelou pessoas, modelou um sucesso, modelou uma coisa que Deus não tem para você, e às vezes você pode estar cheio disso. Eu não vou, Jesus se esvaziou do céu, da glória, para vir para a terra, e não foi 3 dias, foi 33 anos, e esse é o sentimento que nós temos que ter enquanto estamos aqui. É muito mais de abrir mão do que assumir sonhos, é muito mais de assumir os sonhos de Deus do que lutar pelos nossos. É muito mais isso a vida cristã, e esses são os melhores sonhos. Quantos podem dizer amém sobre isso? Agora, qual é a questão? Você pode ter engolido um tipo de vida que é só por causa da aprovação das pessoas. Você pode ter sonhado com um casamento, sonhado com um ministério, sonhado com uma obra relevante, pode ser social inclusive, que envolve os outros, só por causa da aprovação de alguém. Você está fazendo algo só para algum dia alguém aprovar, e o dia que aprovar ou não aprovar, o vazio vai ser tão grande, porque se encher da opinião dos outros, ser cheio da aprovação dos outros, vai te fazer ser a pessoa mais vazia do mundo. Estar cheio do desejo de aprovação dos homens é ser a pessoa mais vazia que existe. Não tem ninguém mais vazio do que aquele que é movido pela aprovação das pessoas. Não tem ninguém mais vazio do que aquele que é inflado, mas não cheio. Porque palavras, elogios inflam, mas a palavra de Deus te enche. A aprovação de Deus, ela é densa. A aprovação dos homens, ela é rasa. A aprovação de Deus é eterna. Você é meu filho amado. A aprovação dos homens é enquanto você está produzindo. A aprovação de Deus é a única coisa que você precisa. Mas a aprovação dos homens é tudo que você procura. E quando você procura aquilo que você não precisa, você recebe aquilo que só te atrapalha, e não te edifica, e não te transforma. Quando eu consigo ser vazio da aprovação das pessoas, da opinião é um negócio mais sério do que você imagina, porque a opinião pode ser até sua. Ser vazio da própria opinião tem a ver com ser vazio de si mesmo, mas ser vazio da opinião / aprovação das pessoas é uma libertação tão profunda quanto a libertação de si mesmo. Por quê que eu quero esse corpo? Por que eu quero esse Instagram? Por que eu quero esse tamanho de ministério? Por que eu quero esse carro? Por que eu quero esse tênis? Por que eu quero essa mulher e esse homem, e não aquele ou aquela? Será que tudo está ligado a um padrão natural de beleza? Será que tudo está ligado a um padrão natural e humano de aprovação? Eu estava lendo um livro que conta a história, uma história de um ângulo diferente, de Marilyn Monroe, ou Monroe. Vou falar só Marilyn, porque eu não quero me engasgar aqui. Mas o Bruno ouviu antes e falou que está certo. Você sabe, no século passado teve um símbolo sexual quase que mundial. Aquela mulher loura que tinha uma pinta. Não sei onde, ele tinha pinta mesmo? Lembrei da pinta agora, mas nunca vi não, brincadeira. Naquela época era fraquinha a sensualidade, inclusive, perto de hoje. Agora, essa mulher, não sei se você sabe, ela teve uma overdose com 36 anos de idade. Agora, sabe o que eu quero? Vou te falar qual que era o nome dela. O nome dela real, ela tinha um nome real. Era Norma Jean Mortenson. Diga assim, Norma. Diga Marilyn. O nome dela era Norma, mas o nome que ela teve a partir de então era Marilyn. E qual que é a questão? A mãe dela foi largada pelo marido quando ela era criança. E a mãe dela ficou louca por causa disso. Vivia em hospícios, em lugares de reabilitação. E ela ficava de orfanato em orfanato. Na época era orfanatos, e é uma época que era muito difícil. E ela foi abusada muitas vezes, ela teve uma vida muito difícil. Só que cerca de 31, 32 anos, ela já era uma das mulheres mais famosas, se não a mais famosa do mundo e mais desejada do mundo. E ela fala numa das citações dela, Hollywood, onde ela era famosa, é um lugar onde lhe pagarão $1.000 por um beijo e 50 centavos por sua alma. Ela que falou isso, que Hollywood é o lugar onde vão pagar $1.000 por um beijo e 50 centavos pela sua alma. Você sabe,
Isso nos mostra algo, quanto a nossa sociedade é voltada ao desempenho e ao exterior. E é sério isso, é de forma assustadora. Você vai passar 1 hora do dia se arrumando. Pode perceber, você vai acordar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar banho, se trocar, fazer chapinha, depende da mulher. O homem se arruma um pouco mesmo, mas também se arruma. Você vai sair, porque você não sai de qualquer jeito, externamente. Mas será que você prepara a sua alma para sair? Por quê? Porque a vida te paga o que você é por fora, não por dentro. Porque a vida te aprova o que você é por fora, não por dentro. Qual que é o problema dessa história? É que Marilyn morreu como uma estrela. Só que ela viveu muitos anos, viva diante de todo mundo. A Marilyn, mas a Norma estava morta em todo o tempo. Por quê? O fascínio do aplauso externo impediu ela de curar aquilo que era interno. O aplauso que todo mundo fazia para o corpo dela, sem se preocupar com a Norma, só conheciam a Marilyn. Ninguém conhece Norma, mas ela morreu de overdose. Quem se drogou não foi a Marilyn, quem se drogou foi a Norma, que ficou morta o tempo todo, enquanto a Marilyn vivia. Será? E o que Jesus criticou nos fariseus? A hipocrisia. E a hipocrisia nada mais é que é um desempenho artístico. A maioria dos livros de autoajuda e dos cursos por aí de coach te ensinam aulas teatrais, te ensinam desempenho de palco, te ensinam um comportamento de sucesso, não uma vida interior feliz e completa em Deus. Nossa sociedade quer te ensinar a performance boa e não a vida boa aos olhos de Deus. A vida em função da preocupação dos outros vai te levar para uma overdose de alguma coisa. Pode ser de depressão, pode ser de ansiedade, pode ser de pornografia, pode ser de adultério, pode ser de droga, pode ser de qualquer coisa, pode ser de ministério, pode ser de aplauso, pode ser de aprovação, pode ser de sorriso, pode ser de abraço. Porque tem uma vida morta lá dentro gritando por vida real. Só que o mundo está te pedindo uma vida falsa. E se você der, é porque você está cheio da opinião dos outros, da aprovação dos outros. O final disso não é bom. O verdadeiro cheio de Deus é aquele que aprendeu a se esvaziar da aprovação das pessoas. Entender, Ele já me ama, Ele já me aprova, Ele já é comigo. Eu não preciso mostrar, eu só preciso ser. Mostrar uma consequência. Cara, a ditadura de querer viver em função da admiração das pessoas. Você pode fazer a coisa mais linda. Vai ter gente. Deixa eu te falar. É só uma meta para você entender. Cada post no Instagram, que você ganha 50 seguidores, só pelo aquele post legal, você perdeu mais 50. A gente está com raiva e com inveja que não concorda com aquilo. Alguém estava dizendo, quando eu posto eu perco mais do que ganho. Porque se você mostrar sua felicidade, já tem gente com raiva de você. Você não vai conseguir a admiração das pessoas. Você não vai, essa luta, você nunca vai ser unanimidade. Quando o pessoal às vezes fala, pastor, mas senhor, todo mundo te ama. Eu sei que não é todo mundo. E não tem que ser, porque se eu viver em função disso, de ser o legalzão, irmão paizão, que não podia falar isso. Mas, oh Jesus, corta. Mas se eu quiser ser esse cara o tempo todo, vai ter problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu já entrei no tempo do meu apelo aqui. Então, pode subir o louvor aqui já. Pode subir aqui, Heitor, já com a galera. Você sabe por que nós fingimos tanto? Vou te falar por quê. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Quantos estão entendendo, diga amém mais forte. Água, ar, sono e luz do sol são para o corpo o que? Amor, aceitação, atenção, aprovação e significado são para a alma. Vou repetir. Água, ar, sono e luz do sol são para o seu corpo o que? Amor, aceitação, atenção, aprovação e significado são para a nossa alma. O tanto que o seu corpo precisa de sol, de sono, de água, de ar, é o tanto que a sua alma precisa de aceitação, de amor, de significado. Você entende o que eu estou dizendo isso? E onde eu quero chegar? Então, por que nós vamos fingir? Porque, quando você não come, o seu corpo pede comida. Quando você não aceita, a sua alma pede aceitação. Por que o Evangelho é libertador? Porque ele vai produzir isso em Deus, e não só em Deus. Deus sabe que nós somos corpo, alma e espírito, mas também pela igreja. Mas também através disso, eu queria que você abrisse sua Bíblia,
lá em Atos capítulo 3. Eu quero ler isso com você, e aí eu vou entrar no último tópico, e vamos orar rapidamente para não invadir o outro tempo. Vai ser algo maravilhoso. Em Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo, eu quero te mostrar um homem, que a cura dele, a experiência que ele teve de Jesus, através dos apóstolos, ela segue um padrão que você vê em todo o Novo Testamento, e que às vezes a gente não percebe o quanto é completa a experiência que Jesus te dá. Quando estão ouvindo, diga amém. Olha só, certo dia por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Essa era a vida difícil desse homem. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu dinheiro. O que ele pediu? Pedro e João se voltaram para ele e diz: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola, algum dinheiro. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Diga aleluia. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se no mesmo instante. Levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Ele deu um salto, diga um salto. Aí ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. O cara virou um discípulo. Qual a grande questão? Houve 3 coisas que aconteceu com esse homem. Ele saltou, ele caminhou e ele louvou a Deus. Mas os homens só ficaram perplexos com o caminhar e com o louvar a Deus. O louvar a Deus fala da restauração espiritual, o caminhar fala da restauração física, mas dar um salto de alegria fala da restauração da alma. As pessoas não estão vendo isso, mas se você olhar todos os milagres, Jesus tem essa experiência. Quando ele cura e fala: vai e se mostra para o sacerdote, agora você vai ser aceito. Você vai perceber que os milagres de Jesus, a experiência com Jesus, ela é completa. Onde eu quero chegar? Nós não vamos ser livres e vazios da necessidade de aprovação e opinião das pessoas, se nós não tivermos uma experiência completa de dizer: Ele me ama a ponto de eu poder dar um salto, de eu poder sair do meu lugar onde eu estou, e poder ser cheio do amor dEle. A Bíblia fala 2 vezes sobre o salto, mas ninguém ficou perplexo com o salto. Nós olhamos para aquilo que acontece no corpo, e aquilo que acontece no espírito, mas nós negligenciamos o que nós precisamos de dar uns para os outros aqui. Em Cristo eu quero te amar, em Cristo eu quero te aceitar, em Cristo eu quero te perdoar, em Cristo eu quero te abraçar, não para você viver em função da minha opinião e da minha aprovação, mas porque você sabe que é amado por Deus, e tem experiências com o Deus que está por detrás da igreja, Deus se move aqui. Deus não te faz feridas aqui, Ele mesmo, Ele permite feridas, para Ele mesmo curar, através do mesmo lugar que você foi ferido, para que você possa ser alguém que não fere mais, mas que cura e ama. O mundo é um lugar de pessoas que ferem, mas que foram feridas antes. Como Jesus fala para os fariseus o quanto é ruim a hipocrisia, Ele não está só preocupado com a vítima, Ele está preocupado com o próprio religioso, porque não tem coisa pior do que ser um artista de palco, e lá dentro está destruído, e lá dentro está arrebentado. Por fim, nós temos que ser vazios do medo. Fique de pé onde você está. Nós temos que nos vaziar do medo. Que medo, André? Medo de ficar para trás, medo de não ser escolhido, medo de não ser relevante, medo de não te admirarem, te amarem, medo de falhar, medo de não ser tão disciplinado quanto você queria, medo de não dar certo. Quando você está cheio desses tipos de medos, isso é um sinal de mentira do diabo, esse é um sinal de opinião dos homens e de si mesmo. Os 3 tipos de coisas que podem nos encher: de si mesmo, das mentiras do diabo e da opinião dos outros, nos levam a ter medo. E o medo é a maior expressão de que eu não estou experimentando o amor de Deus. Se eu falhar, e se não der certo comigo, não vai dar certo o que eu estou fazendo, as pessoas não acreditam em mim, estão me abandonando. Quando eu não tenho uma cultura de liberdade em Cristo, de aceitação em Cristo, de experiência com o amor de Cristo,
Eu vou viver amedrontado, e o medo vai gerar ansiedade, o medo vai gerar timidez, o medo vai gerar competição, o medo vai te levar a falar mal, a criticar, para se sentir melhor. O medo vai te fazer se sentir ameaçado, e quando você se sente ameaçado, o seu instinto se manifesta. O instinto de passar por cima dos outros, o instinto de não conseguir amar os outros. Eu sei que tem pessoas que você acompanha, que você vê, que você direciona errado a sua admiração. Tem gente que tem raiva hoje. Por quê? Porque ele está sendo o que você queria ser, porque você comprou um sonho que não era seu. E isso vai matando você por dentro. Não tem como a casa ser cheia se primeiro ela não for vazia. Quando eu me esvazio de mim mesmo, quando eu me esvazio das mentiras do diabo, quando eu me esvazio, Deus não vai se esvaziar por você. Jesus já se esvaziou na cruz, agora é sua vez de se esvaziar.